pessoal, hoje o Real Madrid acabou de empatar com o Al Hilal, em um jogo onde o time árabe podia até sair com a vitória, mas desperdiçou muitas chances claras. Após a partida, Xabi Alonso não pareceu nada satisfeito com o resultado, nem com a atuação de alguns jogadores. Ele soltou o verbo. Fica aí para ver em detalhes tudo o que ele disse. E depois, quero saber sua opinião sobre tudo isso. Aliás, parece que neste Mundial de Clubes, os times europeus não estão tendo vida fácil. Ontem, o Borussia Dortmund empatou com o Fluminense num jogo que, sinceramente, os brasileiros poderiam muito bem ter vencido. E agora, o Real Madrid, que também poderia ter perdido se o Al Hilal não tivesse desperdiçado tantas oportunidades. Está ficando claro que os clubes europeus talvez não estejam assim tão distantes ou avançados em relação aos times do Brasil e da Arábia. E já tem europeu dando desculpa, dizendo que o desempenho abaixo do esperado é por causa do calor. Mas também pode ser falta de vontade. Afinal, para muitos deles, este torneio não vale nada, já que era para estarem de férias. Bem, o fato é que até agora, os europeus não mostraram o futebol de alto nível que a gente esperava. E o jogo foi muito fraco. O Real até começou bem o primeiro tempo, chegou a marcar um gol, mas terminou se arrastando em campo. Parecia que todos os jogadores estavam exaustos, ou então sentindo muito o calor. Acabaram dominados pela equipe saudita. Como já comentei, só não saiu a virada porque o Al Hilal desperdiçou muitas chances. E ainda teve um pênalti completamente ridículo cometido por Raul Asensio, que deu o empate de presente para os sauditas. Como estreia de Xabi Alonso, sinceramente, ficou muito abaixo do esperado. Agora presta atenção nas palavras do próprio Xabi Alonso após o jogo. Foi uma partida difícil. Estamos sentindo muito o calor. Fizemos várias pausas para a hidratação no meio da partida. O clima hoje realmente não estava agradável, e isso se refletiu em campo. O Al Hilal fez um bom jogo, temos que admitir. Eles são bem treinados, e o técnico deles é multicampeão e já foi finalista da Champions. É preciso reconhecer o bom trabalho dele. Fizemos um bom segundo tempo, mas não conseguimos converter as chances em gol. Consegui enxergar muitos erros hoje, e nos próximos dias vamos trabalhar para corrigir isso. Eu queria muito estrear com uma vitória, mas sei que tem um grande trabalho pela frente. Dos dois foi legal. Primeiro tempo, o Al Hilal muito melhor que o Real Madrid. Primeiro tempo, o Al Hilal dominou o jogo e não é que ficou atrás jogando no contra-ataque. Teve mais posse de bola que o Real Madrid. Real Madrid, zero pressão na saída de bola do Al Hilal. O Al Hilal saía de trás com tranquilidade, a bola chegava na frente. Lado esquerdo, muito forte ali com o Salem Al-Dawsari e com o Renan Lodge. Lodge até fez um gol que estava em impedimento. E teve pelo menos duas ótimas chances o time do Al Hilal. Um chute do Milinkovic-Savic que o Courtois pegou. E uma que o Marcos Leonardo chutou para fora, uma jogada do Salem Al-Dawsari, ele bateu ali para dentro da área, o Marcos Leonardo finalizou e a bola foi para fora. Então o Al Hilal perdeu a chance de abrir o placar e toma o gol, né? Na primeira bola do Real Madrid, o Real Madrid faz o gol. O Rodrigo faz a jogada pela direita e dá assistência para o garoto Gonçalo Garcia, que foi uma novidade no Real Madrid, e o Real Madrid faz 1-0, mas não era um resultado justo. O Al Hilal empata num gol de pênalti, num erro do Fran Garcia, ele perde a bola para o Marcos Leonardo e faz o pênalti. O Rubem Neves empata o jogo. No segundo tempo mudou. O primeiro tempo foi todo do Al Hilal. O Real Madrid teve o lance do gol e mais nada. No segundo tempo, aí o Real Madrid voltou com outra postura, pressionando, marcando mais à frente. O Al Hilal passou a jogar mais nos contra-ataques. Nas mudanças, né, o Al Hilal caiu muito quando o Inzaghi teve que fazer as alterações, porque o time titular do Al Hilal eram 3 jogadores da Arábia Saudita, um deles o Salem Al-Dawsari, que é muito bom, que é jogador que tinha bola para jogar na Europa em algum momento, gosto muito, e 8 estrangeiros. Então era um time internacional do Al Hilal. Quando começou a mexer, virou um time saudita, até na sua maioria, e com todo respeito ali, cai bastante, né? Não é um time, os jogadores que iniciaram, muitos deles jogaram quase todos ali no futebol europeu, eles estão acostumados a um tipo de jogo contra uma equipe forte da Europa. Então aí o Al Hilal caiu bastante com as alterações, no segundo tempo passou a marcar mais atrás, jogar nos contra-ataques, oportunidades. Então acho que o empate fica justo. No primeiro tempo o Al Hilal merecia virar na frente, no segundo tempo o Real Madrid foi melhor, nada esmagador, nada super dominante assim do Real Madrid, foi uma partida abaixo do Real Madrid, então o empate está justo. E só um detalhe aí, falando do futuro do Real Madrid, é o primeiro jogo do Xabi Alonso, né? Ele mudou um pouquinho a maneira de jogar. Principalmente os dois brasileiros, Rodrigo e Vinícius, os dois jogaram bem abertos na ponta.
Rodrigo bem aberto na direita, Vinícius bem aberto na esquerda, diferente do que vinha sendo com o Ancelotti nas últimas temporadas. Os dois vinham jogando mais por dentro. Hoje jogou com os pontas bem abertos e com o centroavante, né? Ele bota o Gonçalo Garcia, que é um centroavante, um garoto, e ele fez questão de ter um 9 e 2 pontas. Até os laterais, Fran Garcia muitas vezes fazia a saída de bola e fechava pelo meio, e do outro lado o Arnold, enquanto esteve em campo, também com a bola vinha para o meio. Então, um posicionamento diferente, principalmente dos dois brasileiros. Foi um 4-3-3 bem clássico ali. Um volante, Tchouaméni, 2 à frente dele ali, o Valverde e o Bellingham. Rodrigo bem aberto na direita, Vinícius bem aberto na esquerda e o Gonçalo de centroavante, e os dois laterais fechando mais por dentro quando estavam com a bola. Analisar em relação a essa estreia do Real Madrid, começando pelo fim e pegando um gancho no que o Bruno estava falando, né? É interessante a gente observar a formatação de uma nova ideia de jogar em curso. E o Xabi Alonso falou sobre isso ontem na entrevista coletiva, né? Que pensava muito no Mundial como a construção de um time que pudesse, obviamente, brigar pelo título, competir para ser campeão, é o desejo, e a camisa que ele veste o obriga a sempre brigar para ganhar, no caso do Real Madrid, mas que tinha muito de uma construção de time. Então a gente conseguiu ver essas coisas que o Bruno falou como novidades, né, hoje. Vini e Rodrigo bem abertos, o Alexander-Arnold e o Fran Garcia construindo um pouco mais na faixa central, que é um posicionamento que a gente tem visto alguns laterais, principalmente no futebol europeu, exercer bastante. Laterais mais armadores, né? Não aquele cara que vai chegar na linha de fundo. Isso tem sido bem comum no futebol europeu. E o Arnold até tem bastante essa característica, fez isso com o Klopp, por exemplo, há 2 temporadas no Liverpool, fez um pouco também com o Arne Slot na temporada passada. Então é uma característica que ele pode acrescentar. Na esquerda, o Fran Garcia ainda é um jogador que vai tentando se firmar no Real Madrid, foi contratado na temporada passada, não conseguiu ainda ter a minutagem, a sequência e até demonstrar a qualidade que se espera dele. Tem o Mendy também nessa disputa, o Camavinga fez esse papel, e aí até acho que se a ideia for ter um lateral que vai jogar mais por dentro, o Camavinga se encaixa bem nessa posição. O francês, que é meio campista, chegou a jogar inclusive na Copa do Mundo pela seleção francesa como lateral esquerdo, pode ser uma adaptação do Xabi Alonso, que no Bayer Leverkusen jogou com 3 zagueiros, mas nessa estreia no Real Madrid não trouxe essa ideia, usou o Huijsen, que foi estreante, né, na tarde de hoje, ao lado do Raul Asensio, que cometeu o pênalti, que é um menino da base do Real Madrid, inclusive renovou o contrato recentemente. E o Real Madrid teve muitas dificuldades diante de um time, e aí a segunda parte da análise, que é quase um time europeu, né? O Al Hilal, e esse diagnóstico não é de hoje, já é de algum tempo, desde a temporada retrasada, quando com o Jorge Jesus a equipe dominou lá o futebol da Arábia Saudita, venceu o campeonato, Copa, Supercopa, ganhou todos os títulos locais que eram possíveis, com vários jogadores de outras nacionalidades, né? Milinkovic-Savic, Rubem Neves no meio campo, o Malcom na direita, tinha o Neymar antes lá atrás, na frente Mitrovic. Mas agora eu quero saber, o que você achou de tudo isso? Você acha que o Real Madrid merecia ter perdido para o Al Hilal? Ou achou o empate justo? Comenta aqui embaixo e vamos discutir.